Varejo, você realmente tem que ser apaixonado, né? E eu me apaixonei. Acho que desde o início eu ia descobrindo e cada dia é uma coisa diferente. Você não tem uma rotina muito certa, você tem muitas possibilidades todos os dias, muitos desafios. Vocês estão com 26 lojas agora na região metropolitana de Salvador. E o que me chama muita atenção nesse caso é que é uma empresa tipicamente soteropolitana, mas que também já tem seu pé no exterior. Então eu acho que, de fato, as multinacionais têm se perdido um pouco no Brasil. A gente vê elas crescendo no cash, nos atacados, né, nos atacarejos, mas perdendo muito a força nas lojas de vizinhança. Na Bahia, a maior empresa do Brasil hoje vem fechando quase todas as suas lojas. Então, a maioria dos estados vem sendo ocupados os espaços por grandes regionais. Quando você estiver na empresa, esteja na empresa. Quando você estiver em casa, esteja em casa. Trabalhar é muito legal. É muito bom você começar o dia com uma meta e terminar com isso realizado, né? O episódio de hoje do Zero ao Topo conta a história de uma rede de supermercados baiana que chegou a Portugal. O Hiper Ideal tem hoje 26 lojas na região metropolitana de Salvador e outras 6 em terras portuguesas. A expectativa é que a empresa bata o faturamento de R$1 bilhão agora em 2024. Aqui no nosso estúdio, nós recebemos a executiva Amanda Vasconcelos, que é diretora do Hiper Ideal e filha do fundador da rede de supermercados, João Gualberto. Eu sou Mítiel Diniz, repórter do Infomoney, e este episódio é dirigido pela Mariana Shimojo e o Leonardo Tanaka. A edição é de Lion Fidel. Amanda, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast do Zero ao Topo. É um prazer, inclusive, receber uma conterrânea aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Fico muito feliz de trazer a história de uma empresa baiana que vem crescendo aí pelo mundo, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Amanda, você, além de ser diretora, né, no Hiper Ideal, você é presidente da Associação Baiana de Supermercados, a ABASE, e também vice-presidente da ABRAS, a Associação Brasileira de Supermercados. E a sua vida está muito ligada ao supermercado, né? Você praticamente foi criada dentro dessas lojas. Conta um pouco pra gente isso. Bom, o meu pai começou a vida empresarial há 45 anos, né? A gente comemora esse ano 45 anos de empresa e eu tenho 36 anos, então quando eu nasci ele já tinha empresa, mas não de supermercado. Meu pai é de uma origem muito humilde, de uma família muito pobre. Começou uma empresa aqui em São Paulo de produto de limpeza e depois surgiu uma oportunidade na Bahia de comprar uma pequena rede de supermercados. E ele comprou, e aí sim, eu já nasci no meio de gôndolas de supermercados, mas é engraçado que todo mundo acha que eu já nasci predestinada a suceder o meu pai, né? E não, muito pelo contrário. Desde pequena, o meu pai sempre deixou muito claro que cada um deveria seguir o seu caminho. Acho que por ele ter essa história de superação, de um menino que saiu de uma família de 13 filhos, que não tinha nada, do interior de Sergipe, construiu com a força dele, né, a empresa. Eu acho que ele não queria que as filhas, eu e minha irmã, herdássemos isso, né? Então, eu nasci nas gôndolas, eu convivi com todo mundo de supermercado. Hoje, meus fornecedores, muitos me viram nascer, né? Que legal. Mas eu nasci sabendo que ali não era o meu destino, que eu deveria criar a minha própria história. Isso foi muito claro para mim, mas eu sempre quis trabalhar com empresa. Só que eu queria ser uma executiva, uma Faria Limer, né? Como você chama aqui em São Paulo. Era o meu sonho ser isso, trabalhar em uma grande multinacional. E aí eu fui construindo minha vida para isso. Então, jamais trabalhar com meu pai, tudo bem, que bom, admirava muito a empresa, né? Mas esse não é o meu caminho, eu vou trilhar minha própria história. E aí uma coisa que me incomodava quando eu era pequena é porque meu pai falava muito que a maior riqueza que o pai dele deu para ele foi a pobreza. Foi por isso que ele conseguiu conquistar tudo que ele conquistou. E eu falava, poxa, por que eu não nasci pobre? Eu também queria nascer pobre, eu queria também vencer, porque para mim vencer era sair do nada e construir tudo, né? E aí eu vim fazer faculdade em São Paulo, né? E aí depois voltei para Bahia, comecei a trabalhar na Braskem, me apaixonei pela Braskem.
Só que eu tinha certeza que eu não queria voltar para São Paulo. Eu queria ficar realmente na Bahia. Não gostou da Faria Lima? Não gostei da Faria Lima. Vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria voltar para minha terra mesmo. E aí fiquei na Braskem um tempo. Amava aquilo que eu fazia. Só que aí o meu chefe me chamou e falou, e aí? O que você quer pro seu futuro? Você quer ir para São Paulo, para Porto Alegre? Vamos ver. Eu falei, não quero. Quero continuar aqui. Ele, não, aqui na Bahia não dá, Amanda. Eu não vejo você daqui a 10 anos trabalhando na Bahia. E aí isso me balançou muito e eu fui conversar com meu pai. Eu falei, pai, eu amo o que eu faço na Braskem, mas eu não quero voltar para São Paulo. Não sei o que eu faço. E aí meu pai pensou, falou assim, filha, eu tenho uma vontade de trazer mais produtos da Europa. Na época a gente tinha 4 lojas de varejo, né? Meu pai tinha vendido a primeira empresa que ele teve, o Petit Preço, para o Grupo Walmart, e aí já estava com o Hiperideal de volta na Bahia, com 4 lojas só. E aí ele falou assim, eu queria trazer uns produtos da Europa, por que você não monta uma trade em Portugal? Uhum. E a gente compra da sua trade de lá. Você vai, monta a empresa em um ano você volta e fica lá e cai. Eu falei, é um sonho. Né? Assim, eu já vou ter um cliente certo, Sim. Tudo ótimo. E tinha essa vontade de ir pro exterior também, um pouquinho. Eu achava muito legal, assim. Sim. Eu acho que meu pai, no fundo, sempre teve esse sonho de ter um pezinho fora, né? Assim, ali em Portugal, pertinho da gente. E aí eu falei, ótimo, pai, vou fazer isso. Ele, tá bom. Mas antes disso, filho, eu queria que você passasse um tempo lá na empresa pra você entender a nossa necessidade. Fica lá uns 6 meses, você entende mais ou menos o que a gente precisa, o que é supermercado, porque eu nunca tinha passado pela nossa empresa, né, como funcionária. E aí, a partir disso, você vai para Portugal. Eu falei, tá bom. E aí, nesses 6 meses que eu entrei para ficar como trainee, já se vão 15 anos, a empresa de Portugal nunca nasceu a trade, né? Então e você acabou não indo, né? Não fui para Portugal, fiquei lá, comecei como trainee de compras de bebidas quentes, e aí fui virando compradora sênior, gerente, até chegar à diretoria e nunca mais saí de lá. Como é que foi essa descoberta do negócio, né? De algo que você acompanhou a sua vida toda, e de repente você teve a oportunidade de conhecer a empresa por dentro e acabou se apaixonando por aquilo ali. Eu acho que varejo você realmente tem que ser apaixonado, né? Assim, e eu me apaixonei. Acho que desde o início eu ia descobrindo e cada dia é uma coisa diferente. Você não tem uma rotina muito certa, você tem muitas possibilidades todos os dias, muitos desafios. E aí eu fui vendo, quando eu vi já tinha 3, 4 anos de empresa, né? E me apaixonando pela cultura do Hiperideal. Primeiro que lá é uma empresa que o comercial já era 100% feminino, né? Isso já é algo muito diferente. Eu não conheço no Brasil nenhuma rede que o comercial seja todo de mulheres. E continua assim até hoje. A maioria da nossa liderança é composto por mulheres. E é uma empresa que tem uma cultura muito enraizada, dos funcionários terem muita dor de dono. Então, eu fui conhecendo muito, aprendendo muito, não me colocando como a filha do dono, até porque eu era muito inexperiente, eu não sabia nada. Todo mundo lá sabia muito mais do que eu. E eu acho que eu fui com muita humildade, perguntando, conhecendo, aprendendo, curiosa, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu fui botando também um pouco da minha característica lá dentro, à medida que eu fui crescendo, virando uma liderança lá, que demorou muito tempo para eu virar uma líder, né? Eu tive que aprender muito. O meu pai já não estava ativo na empresa, ele já estava afastado desde o dia que eu cheguei, ele tinha saído para a política, então ele não foi meu chefe direto em nenhum momento, né? Mas cada reunião que eu tinha com ele era como se eu tivesse 1 ano de aprendizado. E Amanda, conta um pouco como foi para você, como mulher, e ocupando essa posição de liderança dentro do Hiperideal. E um pouco do seu papel hoje, né? Você é diretora comercial, mas você tem um papel muito importante nas decisões estratégicas hoje da companhia, né? Eu acho que é diretora comercial, marketing, TI, operações... É praticamente uma CEO você, né? São 7 áreas lá hoje que eu cuido. E eu acho que foi muito natural, assim. E eu nunca tive dificuldade de ser líder mulher lá dentro. Porque, de novo, o Hiperideal sempre foi uma empresa muito aberta para as mulheres. E o meu pai sempre gostou de trabalhar com mulheres, sempre achou mulheres que são pessoas muito fortes. Então, quando me perguntam hoje, Amanda, como você faz para ter tanta mulher? A gente tem programa para incentivar a ter mulheres. Lá eu falo, eu contrato pessoas. Eu não contrato mulheres, eu contrato pessoas. E que bom
que tem muitas mulheres competentes. A gente não escolhe por sexo lá de jeito nenhum. A gente escolhe realmente quem tem as características que a gente deseja para o cargo. Então, no Hiperideal sempre foi muito tranquilo ser líder mulher. Eu acho que eu tinha mais medo de ser a filha do dono do que ser uma mulher. Porque eu tinha várias líderes mulheres. Então, isso foi muito, muito tranquilo. E na Bahia foi muito tranquilo, né? Eu, desde o início, comecei a participar da Associação Baiana de Supermercados, como diretora, e fui aprendendo com vários homens. Até hoje, só tenho eu de mulher na diretoria. E fui aprendendo com os outros presidentes, com os outros diretores, meus concorrentes, que são grandes líderes também lá na Bahia. E aí até chegar o meu momento de ser a presidente mulher, por escolha de todos eles, me indicaram, me respeitam muito, mas da Bahia para fora foi difícil. Me impor é sempre, você é filha de quem, você é mulher de quem, né? Sempre novinha, bonitinha, né? Nordestina, então é difícil você conseguir o respeito fora, né? De falar, quem é essa? Eu já ouvi muito olhando para quem é essa aí, né? Da onde ela é? O que ela tá fazendo aqui? E por isso eu gosto de falar, tem muito espaço para as mulheres e os homens estão começando a reconhecer isso. E que bom, mas nosso setor ainda é um setor muito, muito masculino. Ainda hoje você sente isso, principalmente muito. Fora do Hiperideal, fora da Bahia? Muito, muito. Assim, a maioria das minhas reuniões de varejo, sempre eu sou a única mulher ou uma das únicas mulheres, né? Isso é bem comum na minha vida empresarial. Falando um pouco sobre Hiperideal, vocês estão com 26 lojas agora na região metropolitana de Salvador. E o que me chama muita atenção nesse caso é que é uma empresa tipicamente soteropolitana, mas que também já tem seu pé no exterior. Mas antes de chegar lá fora, eu queria saber um pouco dessa estratégia de vocês na capital baiana, né? Porque o que chama a atenção também é que vocês ocuparam muito espaço dessas multinacionais que acabaram saindo não só da Bahia, como também de outros estados do Nordeste. Eu queria entender como é que vocês viram a oportunidade para preencher essa lacuna também. Eu acho que aí vem um pouco de todo o know-how do nosso passado, de criar relacionamento com o cliente, e também um pouco da minha visão como mulher. Então, o cliente lá no Hiperideal, de fato, ele entra, ele sente que ele está tendo uma experiência, né? A gente tem que ter algum diferencial competitivo, é muito difícil competir com os gigantes, e a gente sempre quis ser uma empresa que olhe para os clientes, que ele chegue lá e ele se sinta acolhido. Então, isso é o que a gente faz todos os dias lá, é olhar como fazer o nosso cliente feliz. Então, a gente acabou de inaugurar uma loja agora, por exemplo, que a gente tem um brinquedão para as crianças, né? Aqueles brinquedos de 2 andares. Então, as crianças entram lá e falam, como eu estou no supermercado? E os pais podem ir fazer supermercado e deixar lá a criança com um recreador. Então, poxa, isso é um supermercado? Ou isso é um shopping? É um parque? E aí tem um restaurante, tem uma doceria que ela pode ficar lá. E o nosso banheiro é instagramável. Então, tudo é experiência. É ele chegar lá, se sentir muito acolhido, ter uma experiência muito tech touch, né? É o que a gente fala muito no Hiperideal. A gente tem e-commerce, a gente tem etiqueta eletrônica, a gente pesquisa tudo que é de mais moderno no mundo, na tecnologia, mas a gente quer que nosso caixa saiba o nome dos nossos clientes, né? Eu falo que um dos cargos mais importantes da nossa loja é o empacotador, é o caixa. Não adianta você ter uma experiência linda, né? Achar o produto maravilhoso, com preço competitivo, um hortifresco, e chegar no caixa e ser mal atendido. Isso não é o que a gente quer para o nosso cliente. Ele precisa se sentir muito acolhido. E isso também vem de cuidar muito do nosso cliente interno, né? Então, assim, a gente quer que o nosso cliente interno fale, eu trabalho numa empresa que cuida muito de mim e eu vou cuidar muito do nosso cliente. Então, eu acho que é assim que o Hiperideal conquistou um espaço muito importante em Salvador. A gente já ganhou o Top of Mind, alguns prêmios, empresa reconhecida como o supermercado favorito do baiano, o supermercado mais lembrado do baiano. E eu acho que é isso, a gente criou um vínculo, ele se sente parte daquilo ali. A pandemia também foi importante para a gente criar esse relacionamento. A gente já tinha o e-commerce, né? Muito antes da pandemia, a gente acreditava no e-commerce, era muito pequenininho. Mas de uma hora para outra veio a pandemia e a gente dormiu com 10 pedidos e a gente acordou com 2.000 pedidos, né? Foi uma loucura pra gente. Então a gente estava super tecnológico, porque a gente estava à frente de todo mundo, ninguém tinha e-commerce na Bahia e a gente já tinha uma operação de e-commerce. Mas a gente começou a ter que atender telefone
de pessoas que moravam no exterior e falavam, pelo amor de Deus, mande produto para minha mãe, ela não sabe comprar online, como é que eu faço? Me ajude a comprar. E a gente começou a trabalhar 24 horas para atender e se relacionar com os clientes, né? E aí a gente tinha acabado de criar o setor Fale Conosco, então todas as reclamações no Hiperideal a gente responde em 24 horas, reclamações, sugestões, comentários. E isso é muito gostoso criar esse vínculo, porque às vezes a gente recebe assim, hoje eu fui no Hiperideal, mas a Caixa não me deu aquele bom dia que vocês estão acostumados, né? Então o cliente do Hiperideal, ele é muito criterioso, ele espera muito do Hiperideal, então essa é a nossa maior responsabilidade. E vocês têm esse modelo de operação de vizinhança. Também. Né? Mas é uma vizinhança que inclusive é um pouco acima da média, né? Para o tamanho padrão de loja, de supermercado que opera nesse modelo. Vocês acabam mesclando um pouco aí de proximidade com um tamanho um pouco mais robusto, né, Amanda? Hoje a gente vem fazendo lojas de 1.500 de área de venda, né, que são lojas que não são grandes, são lojas de médio porte, porque a gente entendeu que esse é um tamanho agradável para o cliente, né, que o cliente consiga circular bem, com corredores largos, mas que não demore muito tempo fazendo suas compras. Então hoje a gente tem clientes que vão 2 vezes ao dia nas nossas lojas, né? A frequência dos nossos clientes é muito grande nas nossas lojas. Então, a gente é uma rede de vizinhança, mas sim, com algumas lojas maiores, e também temos as lojas dentro das casas, né? Que é o Hiperideal em Casa, que são as nossas lojas autônomas, que a gente começou a operar ano passado, e que, de novo, é para se conectar com o cliente. É a ideia de que aonde você quiser, o Hiperideal vai estar. Então, se você quer online, offline, dentro da sua casa, não importa. A gente quer estar ali para te atender da melhor forma possível. E o Hiperideal em Casa é um projeto, um queridinho meu. E o faturamento me pergunta, mas ganha dinheiro? Eu falei, não é só sobre ganhar dinheiro, não é sobre faturar muito, é sobre se relacionar mesmo. E a gente vê que esses clientes, na base do CRM, eles começam em outras lojas do Hiperideal, eles começam a comprar mais no e-commerce também. Então a gente vai criando, né, uma comunidade de Hiperideal. Ele se sente acolhido, ele sente que ele pode contar com o Hiperideal em qualquer momento. E como é que foi essa decisão de já expandir para fora do país, né? Vocês não pensaram também em levar o Hiperideal para fora de Salvador, de repente até para outros estados do Brasil? Bom, o meu pai é um cara fora da curva, né? E que pensa muito à frente. Então, ele no auge dos seus 65 anos fica me perguntando o que a gente vai ser daqui a 10 anos, né? Eu fico, meu Deus, o cara que começou a trabalhar com 7 anos de idade tá pensando com 65 como vai ser daqui a 10, né? Tá com essa cabeça tão acelerada ainda. Então, ele ficava questionando, a gente conversava muito sobre isso. O que vai ser do Hiperideal daqui a 10 anos? A gente tem muito espaço em Salvador, a gente já está com 26 lojas, né? Tem muito para onde a gente ir, não sei. Vamos para o interior? Bom, para ir para o interior, quais são os interiores que caberiam o Hiperideal hoje? Então, a gente começou a estudar, ir para Vitória da Conquista, ir para Ilhéus, Tabuna, a gente teria que montar uma estrutura lá. Aí vamos pra feira, vamos pra feira, a gente inaugura a nossa primeira loja em feira esse ano. Só contextualizando aqui, Feira de Santana, região metropolitana de Salvador, é como se fosse Santo André, São Bernardo de Salvador. Fica a 100 quilômetros mais ou menos de Salvador. E a gente vai abrir nossa primeira loja, né, lá esse ano, agora em setembro já, mas a gente ainda fica, vamos pra São Paulo? Vamos pra Sergipe? Fica se perguntando muito. Eu acho que, no fundo, meu pai sempre teve uma vontade de ter alguma coisa fora, de morar fora. Ele sempre gostou muito de viajar. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma rede de uma família portuguesa. Eles tinham cash, e tinha varejo. A M Cunha, né? M Cunha. E aí eles não queriam mais as lojas do varejo. E aí começou de um papo de um que indicou para o outro, e do nada o meu pai senta comigo, com meu tio, e fala, e aí, vamos comprar a rede em Portugal? Eu falei, sério? Começasse do nada, né? Do zero, ir para Portugal. De repente Portugal voltou Portugal a ser voltou, falado. né? Que era do meu início que eu iria para Portugal. E aí, meu Deus, sério, pai? Vamos pensar. E aí, no outro dia, ele me chama, filha, e aí? Vamos encarar Portugal? Eu falei, pai, vamos. Porque, assim, a sua energia de começar algo novo. Com 65 anos, o meu tio, sócio dele, com 67, isso é inspirador. Quem sou eu para falar que não vamos encarar isso com meus 36?
vamos se dedicar, vamos conhecer, vamos testar. Botamos na ponta do lápis quanto é que vai investir e vamos lá. E aí começou desde julho do ano passado, a gente começou as negociações. Outubro, novembro, dezembro eu fui para lá já para conhecer as lojas, tal. Eles já tinham ido, eu não, para conhecer os funcionários, né? A gente já comprou a empresa com os funcionários. E aí, dia 2 de janeiro, a gente começa a operação lá. E uma coincidência, a nossa maior líder em Portugal é uma mulher. E todas as 6 lojas que a gente adquiriu, a gerente da loja é uma mulher. Então, assim, eu falei, meu Deus, é predestinado mesmo, é um espelho, né? do que é o Hiperideal na Bahia, né? Assim, de novo, a gente não contratou ninguém para trabalhar lá. Todos os funcionários, 90% é mulher e todas as líderes são mulheres. Eu falei, essa empresa é pra gente. Tá sendo uma delícia a gente descobrir. A gente pegou um líder que trabalhava comigo diretamente, foi para lá, para Portugal, para botar também nossa cultura, ver a questão de processos, sistemas. Mas está sendo uma delícia descobrir, começar do zero, né? É muito gostoso, é muito desafiador. Eu vi que inicialmente vocês iam manter a bandeira, né, deles lá, mas a ideia já era trazer a marca, levar a marca Hiperideal para lá também, né? Já está acontecendo? Já a gente, na verdade, estava entendendo qual... Lá tem cash e tem varejo e a gente não vai com a mesma marca para os dois. A gente vai com marcas diferentes. Então, a gente estava estudando qual nome seria no varejo, qual nome seria no cash, registrando marca. Estamos no processo de registro de marca, mas em breve a gente anuncia aí. Mas sim, uma das duas vai estar com a bandeira igual a nossa, Hiperideal. A gente já adquiriu um terreno lá, vai construir a nossa primeira loja com padrão Hiperideal, porque a gente adquiriu lojas que precisam de reformas para ficar com a nossa cara. Mas... até início do ano que vem, a gente já tem um primeiro ideal, de fato, nascendo com o nosso jeitinho. Bacana. E como é que estão sendo esses primeiros meses de operação lá? A aceitação do público? Tem muito brasileiro, de repente até baianos, que estão por lá, já conheciam a marca e... Tá sendo uma super novidade. No início, os funcionários com o pé atrás, né? Os fornecedores, quem são esses brasileiros que estão vindo, né? O que eles estão vindo fazer aqui? E desde o início eu fui lá, conversei com todos os funcionários, falando quem nós somos, né? Por que nós viemos, aonde a gente quer chegar, qual é a nossa cultura, isso é muito importante. E todos os funcionários 100% aceitou ficar com a gente, eles tiveram que assinar, quero ficar com o Hiperideal. Isso já foi uma coisa muito bacana pra gente. Os fornecedores no início, vocês têm certeza que vocês vão ficar com esses brasileiros? Vocês nem sabem quem são. Mas hoje tá todo mundo gostando muito, recebendo muito bem a gente. Os brasileiros começam a descobrir a gente, mas eu acho que a grande virada de chave para os brasileiros será quando a gente começar as exportações para lá, que a gente pretende fazer esse intercâmbio, né? Trazer muitos produtos de lá e também levar os nossos para lá. A gente ainda não começou, porque a gente teve que botar sistema novo, tudo novo para a gente, cadastro de fornecedor, cadastro de produto. Então, esse ano a gente começa e eu acho que os brasileiros vão gostar muito de ter os nossos produtinhos nas prateleiras. É verdade, eu fiz a pergunta da aceitação, mas isso a gente só vai saber de fato, né? Quando a nova bandeira passar a vigorar. Mas até as porque... vendas estão boas, a gente está conseguindo manter a nossa clientela lá. Então, acho que por a gente ter lá também são lojas de vizinhança e a gente manter a nossa equipe, a equipe que era antes, isso fez toda a diferença. A gente não chegou lá botando funcionário brasileiro, nada disso. Todo mundo, a empresa continuou com a mesma equipe, que é o diferencial do Hiperideal e vai ser o diferencial em Portugal também, são as pessoas que trabalham com a gente. Legal. E aí, como é que vai ser conciliar essas duas operações, Amanda? Assim, quais são os planos do Hiperideal, por exemplo, aqui no Brasil? Vocês chegaram a esse número de 26 lojas. A expectativa é abrir mais, porque vocês estão, na verdade, onde vocês querem estar também em Salvador, né? Vocês estão vocês têm um foco específico ali também no público e vocês meio que já estão dominando ali esses bairros, né? Quanto ao público, eu falo muito que a gente atende todo o público. A gente atende quem quer um serviço diferenciado, um preço competitivo, quer ser bem tratado na loja, quer ser tratado com personalidade, né, com cuidado. Então, a gente atende todos os públicos, mas muito focado em quem quer atendimento.
E a gente já tem de ponta a ponta da cidade, então, de fato, é difícil conseguir novos pontos. A gente acaba tirando venda da gente mesmo, né, quando a gente abre uma loja, mas eu acho que ainda tem espaço para algumas lojas, alguns bairros em Salvador a gente consegue ainda fazer. A gente está sempre procurando terreno, tem possibilidades ainda de abrir em Salvador. Esse ano a gente vai para a feira, pode ser que a gente vá para mais interiores também, a gente está estudando. Ampliar o hiperideal em casa, a gente tem uma demanda de condomínios enorme pedindo para a gente isso, que a gente planeja muito, com cuidado, faz muito estudo, a gente não gosta de fazer de qualquer jeito, né? Então, a gente gosta de entrar pela porta da frente e ficar. Então, é feito com muito critério, o hiperideal em casa, a gente poderia estar com 50 lojas aí facilmente, mas a gente estuda com muito cuidado, a gente conversa com os moradores, o que vocês esperam, o que vocês querem nas prateleiras, qual vai ser o equipamento. Mas esse ano a gente deve inaugurar mais 2, 3 hiperideal em casa. E a gente tem também o projeto de padoca, a gente inaugurou nossa primeira padoca, né, a primeira delicatesse do hiperideal, num grande condomínio de Salvador, que também tem sido um sucesso. A gente adorou a experiência e também pensa em seguir mais algumas unidades de padoca. Legal. Sabe que eu, morando 16 anos em São Paulo, o que eu sinto falta quando eu vou em Salvador é uma padoca. Né? Porque é diferente lá, né? Não é que nem aqui que você vai, você entra, tem toda uma estrutura, né? De delicatessen, você pede um pão na chapa, coisa do tipo. Eu amo as padocas de São Paulo, fico morrendo de vontade de ter lá também. Não é o hábito do baiano isso, né? Como é o do paulista, mas a gente acha que tem um espaço, sim, para crescer em padoca. Os baianos estão mudando os hábitos, estão indo mais às padarias para tomar o café da manhã, pedir o queijo quente na chapa, né? Sim. O pão na chapa. Então, a gente estuda muito esse caminho também. Bacana. E até falando sobre a questão regional, né? Hoje a gente vê, inclusive, essas grandes varejistas multinacionais enfrentando justamente a concorrência dessas redes regionais, não só na Bahia, como em outros estados também, outros estados do Nordeste e Minas Gerais. Você acha que essa dinâmica se mantém, Amanda, assim, essa configuração que você tem as redes regionais muito fortes, talvez, não sei, por conhecer melhor o seu público? Eu converso muito com os donos das empresas regionais e, assim, hoje as regionais faturam mais somadas do que as multinacionais. E eu acho que é o olhar do dono, o cuidado com o cliente, né? Isso faz toda a diferença. A personalização do serviço, você entender que uma loja que fica a 2 quilômetros da outra pode ter hábitos totalmente diferentes, de públicos diferentes. Então, eu acho que a multinacional olha muito o macro, né? Olha muito o geral, ela não consegue entrar no detalhe da operação. Não consegue ser tão ágil quanto as regionais também. Então, eu acho que, de fato, as multinacionais têm se perdido um pouco no Brasil. A gente vê elas crescendo no cash, nos atacados, né, nos atacarejos, mas perdendo muito a força nas lojas de vizinhança. Na Bahia, a maior empresa do Brasil hoje vem fechando quase todas as suas lojas. Então, a maioria dos estados vem sendo ocupados os espaços por grandes regionais. Minas Gerais é um super exemplo disso, né? As regionais lá dominam. O grupo Mateus também, que é um grupo regional que está crescendo tanto. Então, eu fico muito feliz de ver isso, né? O espaço que a nossa classe tem ocupado. Bacana. Falando um pouco sobre a governança do hiperideal, digamos assim, para entender um pouco como é que é essa estrutura hoje da empresa, né? Você falou que seu pai acabou se afastando ali, né, quando ele foi para a política. O pai da Amanda é o João Gualberto, que foi prefeito de Mata de São João, né? Também é uma cidade da região metropolitana de Salvador. E aí eu queria entender um pouco como é que é isso, assim, né? Como é que é o papel da tua família, né, na gestão do negócio, se vocês buscam uma profissionalização, entrada de novos sócios, de repente, para poder também ajudar nessa expansão internacional, não sei. Acho que entrada de novos sócios, por enquanto, não. A gente não pensa... Eu acho que a gente está até pensando muito no hoje e não no futuro. Tanto, a gente pensa o que vai ser da empresa, mas eu acho que a gente precisa se estruturar mais em governança para isso, né? Hoje, são 3 diretores na empresa, eu, que sou da família, e mais 2,
que são profissionais que estão com a gente há muitos anos, né? O diretor financeiro e o diretor administrativo da empresa. Então, somos 3, e o meu pai e o meu tio ficam muito no conselho, né? Mas a gente não tem uma estrutura formada. É no conselho, mas é o presidente. O meu tio agora se mudou para Portugal para passar 1 ano, que era a pessoa que olhava muito as operações e as nossas obras, porque a gente mesmo constrói nossas lojas. Eu acho que a gente está precisando parar, sentar e falar, vamos olhar como é que a gente vai se estruturar para o futuro. Eu tenho uma irmã que mora fora há muitos anos, então minha irmã não está na empresa e nem pretende, e um irmão de 11 anos, que esse eu pretendo que seja meu estagiário daqui a uns anos. Você tem 2 irmãos, então? Eu tenho 2 irmãos e o meu tio tem 3 filhos. Um tá na empresa, né, cuida da parte lá de manutenção da gente, e 2 não. Entendi. E existe ali um plano de sucessão, porque é interessante, né? No começo dessa entrevista você já falou logo de cara, né, que o seu pai não forçou nada, né, para vocês se envolverem. Pelo contrário, ali forçou no não. Exatamente. Aí, queria entender se você acha que hoje a cultura da empresa ela está mais voltada para uma sucessão familiar, ou ela já está profissionalizada, mas de repente se profissionalizar ainda mais? Eu acho que é um processo que vai ser natural de eu suceder, sim, de virar a CEO, mas, de novo, tudo tem acontecido de forma tão natural, e aí eu saí de diretora comercial, aí pego o marketing, aí depois pega a TI também, pega a auditoria, né, e fui acumulando diretorias, mas a empresa tem crescido, né, então eu cheguei, meu pai fala que um líder só pode ter 7 liderados abaixo, tá? Então eu já tô no meu limite de 7, que ninguém consegue dar tanta atenção assim, então eu tô no meu limite de 7, mas eu acho que eu tenho procurado capacitar as pessoas abaixo de mim, meus liderados, para também virarem líderes maiores e eu conseguir subir. Mas eu acho que o processo natural vai ser, sim, eu ser a sucessora dele, e eu acho que ele é super feliz com isso, super satisfeito em ver que eu tô trilhando o caminho dele, apesar de não ter sido planejado, programado. Ele eu tenho certeza que ele fica feliz de ver a empresa continuando, né, com a gente. Legal. E você também é mãe, né, Amanda? Sou mãe de 2 crianças, Pedro e Isabela, de 8 e 6 anos, que é um desafio, né? Ser mulher, mãe, empresária. Eu viajo muito, eu trabalho muito, tenho uma carga horária muito pesada, mas procuro ter o tempo de qualidade com eles, né? Isso também eu aprendi com meu pai, falo com meu pai o tempo todo aqui. Mas ele me ensinou, quando você estiver na empresa, esteja na empresa. Quando você estiver em casa, esteja em casa. Então, eu tento me organizar muito e eu sou muito objetiva, né? O pessoal lá da empresa brinca que eu sou papum, e-mail tem que ter no máximo 2 linhas, a reunião é no máximo 30 minutos, porque eu tenho que ser muito objetiva para conseguir dar conta de tanta demanda pessoal e profissional. Como é que você se sente hoje quando você vem a Faria Lima? Como hoje, por exemplo? Sabe que antes, no início eu achava o máximo, né? Toda vez que eu pegava um avião, vinha pra cá, pra grandes reuniões. Hoje eu me sinto realizada de ser uma mulher participando de tantas reuniões importantes, às vezes cansada de tanto voo, né? De lá pra cá, às vezes chego 6 horas da manhã aqui, vou embora 10 da noite, pra conseguir dormir em casa, pra conseguir no outro dia levar meus filhos na escola, né? Mas eu me sinto muito realizada e eu gosto de levantar a bandeira para as mulheres, né? Eu não sou nenhuma grande feminista, eu sou a favor de ter homens, mulheres, meu time é plural e eu gosto de ouvir a opinião do homem também, né? Eu acho que vocês têm sempre um ponto que discorda da gente, e é bom discordar, porque as mulheres não estão sempre certas. Eu gosto de ter esse time. Às vezes as mulheres falam, e falam de calma, gente, deixa o homem dar opinião. Às vezes vem mais razão aí, né? Eu achei esse equilíbrio é muito bom, mas eu gosto muito de levantar a bandeira para as mulheres que dá para ser mãe, dá para ser empresária, dá para conciliar e dá para ser muito feliz, assim. Eu sou muito realizada no que eu faço. A minha filha me questiona muito, né? Mamãe, você trabalha muito, não vai hoje trabalhar, fica com a gente. Eu falo, filha, mamãe é muito feliz no que faz, mas muito feliz, assim. Ah, mamãe, mas você não precisa trabalhar. Eu preciso, filha, porque eu adoro ver as pessoas se realizando na empresa, crescendo junto com a mamãe, inaugurando loja, sabendo que mais pessoas estão ali na família Hiperideal, que hoje tem mais de 3.000 famílias trabalhando com a gente.
Então, eu passo sempre isso, principalmente para minha filha, que é uma mulher, né? Empoderar ela de que trabalhar é muito legal. Porque a gente vem numa geração aí que não tá achando legal ter tanta responsabilidade. Que vê que os pais trabalharam muito para quê, né? E eu acho que isso cabe muito aos pais falarem, trabalhar não é só por dinheiro. Trabalhar é muito legal. É muito bom você começar o dia com uma meta e terminar com isso realizado, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem aí com as nossas gerações futuras. A gente já está enfrentando isso lá na empresa, né? De desenvolver líderes, de mostrar para as pessoas que a gente tem que ter muita garra, tem que ter muita curiosidade, tem que estudar muito, tem que trabalhar com muita determinação para crescer, porque nem todo mundo quer mais crescer, quer ficar ali na mesma linha, né? E tá bom, para que me dedicar tanto, para que ter tanta responsabilidade? Então, é um desafio. E, Amanda, você falou também no começo da entrevista que seu desejo lá, né, na sua infância, na sua adolescência, era ser uma executiva. Hoje, o que é que você sonha em ser, depois de você ter chegado onde você chegou? Quais são os seus objetivos, assim, a sua visão de futuro, da Amanda do futuro? Eu acho que a minha visão é ter uma empresa cada vez mais reconhecida, né, assim, conseguir que o Hiperideal seja uma empresa reconhecida pelos seus funcionários e pelos seus clientes. Eu acho que essa é a minha meta todos os dias que eu chego na empresa, é fazer uma empresa. Eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor para os meus funcionários e para os meus clientes. Eu quero que todo mundo que entre para trabalhar lá saia com crachá, com orgulho, né? Eu adoro andar na rua e reconhecer as pessoas pelo uniforme do Hiperideal. E gosto mais ainda quando me mandam feedback, são muito felizes lá. Eu acho que isso é uma meta da minha vida, independente do tamanho que a gente chegue. Eu não penso muito em quantidade de loja. Lógico que a gente todo ano faz planejamento de faturamento e quero chegar, né, nos números, quero faturar mais, mas eu quero ser cada vez mais reconhecido. Isso é muito legal. A gente recebe muito fornecedor de fora que fala assim, não, eu tenho que estar no Hiperideal, porque vocês são referência. Isso é uma realização, isso é um orgulho muito grande. E conseguir conciliar cada vez mais família e trabalho, né? Tá cada vez mais próximo dos meus filhos. Conseguir ter esse equilíbrio tão difícil que é a vida de uma mulher. E se você pudesse voltar no tempo, tem algo que você faria diferente? Algum aprendizado que você teve ao longo da sua trajetória que você transmitiria para a sua versão do passado? Eu acho que não. Eu acho que eu não mudaria nada porque tudo me ensinou muito. E eu tenho uma característica que é de humildade. Então, eu desde o início, na minha carreira, eu sempre fui muito humilde para ouvir e para aprender. E sempre fui muito persistente no que eu queria. Então, eu sempre tratei as pessoas com muito cuidado, sem passar por cima de ninguém. Então, isso deixa a minha consciência muito tranquila. Eu acho que eu faria mais ou menos tudo igual. Assim, óbvio que uma coisa ou outra pode ter escorregado, mas eu acho que não. E eu falaria para minha filha, se dedique muito e trate as pessoas com muito respeito, cuidado, que você vai ser sempre lembrado por isso. Muito legal. Amanda, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Que bom que a gente conseguiu te trazer aqui para você também passar essa mensagem. Desejo para você muita prosperidade e muita prosperidade nos negócios também, né? Que bom. Obrigada. Fico muito feliz com o convite de vocês e espero te receber lá no Hiperideal em Salvador para a gente tomar um cafezinho lá também. Um café na Padoca? Na Padoca. Então tá combinado. Marcado. Obrigado, Amanda. Obrigada. Hoje no Do Zero ao Topo eu recebi Amanda Vasconcelos, diretora da rede de supermercados baiana Hiperideal. Se inscreva, se você estiver assistindo esse conteúdo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações toda vez que o novo conteúdo for publicado por aqui. Até o próximo episódio.